Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que estejam bem, irmãos. Bem, eu estou aqui para, junto com vocês, estudarmos um texto da irmã Lidiane Machado que se chama Aquele que Promete, Cumpre. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia. E o objetivo é inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Então, como vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Lidiane Machado quem escreveu. Então, o que é que eu faço? Eu leio e conto para os irmãos aquilo que eu entendi. Lembrando que não tenho nenhuma formação teológica, é uma coisa feita com muita simplicidade. Quero também lembrar os irmãos que o nosso dever é sermos missionários urbanos, por isso devemos compartilhar esta mensagem para que outras pessoas venham ouvir a palavra de Deus. Então, agora que esses recados foram dados, vamos orar? Ó Pai, que possamos aproveitar esse momento da melhor forma, que esse devocional realmente possa nos trazer instrução e que possamos ter uma vida espiritual pautada sempre na Tua Palavra. Obrigada por tudo, ensina-nos o que temos que aprender hoje. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto hoje está em Jeremias. Nós vamos ler os 14 primeiros versículos. E é quando Jeremias manda uma carta, aos cativos da Babilônia. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã de Semarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos o cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e engerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. E multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Bom, irmãos, então, eu vou só dar uma prévia aqui para aqueles que não estão assim tão intimamente ligados com as histórias, com os contextos bíblicos. Então, o que acontece? O povo de Deus o desrespeitou, E aí o Senhor prometeu para Israel, já que eles tinham se afastado dos caminhos do Senhor, prometeu a destruição de Jerusalém e prometeu o exílio da Babilônia
como castigo divino pelos pecados deles, né? Foi algo que o Senhor prometeu. Isso aconteceu em 586 a.C. E eles ficaram 70 anos lá. Imagine, eu que já tenho 65 quase, não ia voltar para a terra natal jamais, né? E o povo de Deus ficou lá, e nesse tempo eles refletiram para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados, e esses 70 anos foram corridos para que eles pudessem se purificar espiritualmente. Então, esses 70 anos eram um marco temporal para o cativeiro, que daria de alguma forma esperança para o povo, né? De que aquele tormento ia ter fim, não seria uma coisa que não acabaria. E também esses 70 anos, né, demonstrou a soberania de Deus sobre os destinos das nações e a importância de obedecer os seus mandamentos, né? E aí, depois de 70 anos, conforme foi profetizado, né, o tempo de Israel sofrer terminou e eles acabaram voltando para casa, né? A profecia se cumpriu. O Ciro, o grande rei da Pérsia, permitiu que os judeus voltassem para sua terra natal, permitiu que eles reconstruíssem Jerusalém, permitiu que eles reconstruíssem o seu templo. E isso, logicamente, marcou um novo início para a história de Israel, né? Então, esse tempo de cativeiro, né, foi um tempo de muita angústia, mas foi um tempo que o Senhor havia profetizado que aconteceria por causa da desobediência. Então, voltando aqui ao nosso manancial, é bom lembrar que, embora cativo, né, embora escravo, o povo de Deus podia olhar com esperança para o futuro, porque eles tinham recebido a promessa de que eles viveriam uma outra história. Eles viveriam tempos de paz ao final de 70 anos de escravidão, de exílio, né? Isso, logicamente, faz com que a gente se lembre dos desafios que a gente passa. E a irmã Lidiane fala que também ela passou um tempo muito adverso, muito difícil, e todo dia, quando ela acordava, a primeira coisa que ela pensava era aquele cenário que ela estava vivendo tempestuoso. Mas ela se lembrava também que nesses dias cinzentos, ela se lembrava do que Martinho Lutero tinha escrito, que era a seguinte frase: quando sofremos, somos poderosamente erguidos pela esperança. Então, em meio às adversidades, nós temos que ter esperança de que o Senhor está conosco. Então, por mais que a gente passe por luta, por desafio, a gente precisa ter na mente, na cabeça, que a gente não está sozinho. A gente nunca está sozinho. Que Deus permanece soberano. Ele está ali, com a gente, lado a lado. A gente não está só. Deus está com a gente, por mais que o período seja controverso, por mais que seja uma adversidade muito grande, Ele está lá. E a gente tem que entender que muitas vezes o Senhor permite que nós passamos por essas situações para que aprendamos alguma lição. Às vezes permite que nós passamos por essas situações para que sejamos provados e aprovados. Mas lembre sempre que, apesar de passarmos por essas situações, o Senhor sempre nos dará o escape. Por quê? Porque Ele manda em tudão, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o nosso Deus que nos ama e tem misericórdia, e a misericórdia do Senhor, ela se renova cada manhã, ainda que a gente sofra, né? Eu sempre gosto de lembrar, porque quando a gente faz pedido de oração, né, as pessoas falam: Senhor, irmãos, eu gostaria que vocês orassem pelo meu marido que está doente, pela minha filha, pelo meu filho, por um parente, enfim. E aí passam uns dias, a pessoa coloca no grupo: muito obrigado por terem orado, Deus é bom, né? O fulano já está em casa, fulano já está em casa. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é incrível. Então é importante que a gente se lembre que Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é incrível, mas não porque Ele cura, não porque as pessoas conseguem ser privadas da morte,
não porque a gente consiga alcançar as graças que a gente pede. Deus é bom independente de a nossa resposta vir positiva. Mesmo que a pessoa morra, mesmo que a pessoa fique doente, mesmo que a gente perca o emprego, mesmo que as adversidades cheguem, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então é importante a gente lembrar que Deus é bom não é porque Ele atende e diz sim para a gente. Deus é bom porque é a essência dele, Ele é amor. Então, a gente tem que lembrar que a despeito de tudo que foi escrito, a despeito do que Jeremias falou para o povo lá de Jerusalém, para os judeus, é importante que essas palavras também servem de consolo para a gente hoje. A promessa do Senhor é para mim e para você, né? Então, ele diz que ele sabe muito bem, no versículo 11, quais os pensamentos que ele tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que esperais. Então, nós temos que crer nisso, porque essa promessa é para você, essa promessa é para mim. Bom, o versículo do dia é o 11, logicamente. Eu é que sei dos pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos um futuro e uma esperança. E o nosso manancial termina assim: enquanto sofremos, somos poderosamente erguidos pela esperança. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando também que para nós que sabemos que Deus promete e cumpre, para nós o abraço dá super certo. Quero que você se lembre do versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí aflito, né, passando por adversidades, lembra dessa frase de Tozer, que diz assim: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.